Então vamos lá, essa é uma das aulas mais importantes do nosso curso, ok? Por quê? Porque aqui eu vou ensinar para vocês um dos maiores segredos da língua inglesa, que é o som que é o mais importante, mais frequente do inglês, mas que a maioria das pessoas que estudam inglês não aprendem e muitas vezes nem sequer sabem que ele existe. Esse som, você sabendo desse segredinho, ele já vai de cara fazer toda a diferença no seu inglês, você já vai entender por quê, ok? Eu vou te mostrar por quê daqui a pouquinho. Então vamos lá, então o que é esse schwa? O schwa, ele é o som de ok? Esse som de Você pode imaginar ele sendo um som de A com tio, ok? Bem parecido, desse A com tio, esse E para você que gosta da parte teórica, da pronúncia, nos dicionários, ele é representado por esse símbolo do Ezinho de ponta cabeça. Então, onde que esse schwa aparece? Primeiramente, a gente tem que entender que no inglês, todas as palavras que têm duas sílabas ou mais, elas são separadas em sílabas. Essa palavra ela é separada em uma sílaba forte, ou stressed, e numa sílaba fraca, ok? Ou unstressed. Também tem a sílaba secundária, que é secondarily stressed, mas essa, por razões de simplicidade, eu não vou trazer esse pedaço aqui, porque não veio ao caso, tá bom? Eu quero então só que vocês entendam essa diferença entre a sílaba forte e fraca, ok? Stressed e unstressed. E o schwa, então, o que ele é? O schwa, ele é a redução das vogais e do Y, ok? Quando eu falo de vogais, eu vou sempre incluir o Y, que ele é aquela semivogal que eu falei na aula passada. Então, ela é a redução das vogais ou do Y para esse som de quando essa vogal se encontra na sílaba fraca da palavra, ok? Então, de novo, quando você tem uma palavra que está separada aí nessas sílabas forte, secundária e fraca. Quando na sílaba fraca dessa palavra existe uma vogal, essa vogal ou esse Y vai ser sempre reduzido a esse som de ok? E isso vale para praticamente todas as palavras em inglês. Para ajudar você a entender melhor, você pode imaginar que o schwa, esse ele é o som de alguém levando um soco no estômago, ok? Então imagina que quando você leva um soco no estômago, você faz esse E é exatamente isso que a sílaba forte faz com a sílaba fraca. A sílaba forte dá um soco no estômago da sílaba fraca e a sílaba fraca fica com esse som de ok? Para ajudar vocês a lembrarem melhor. Então, por que o schwa ele vai fazer aí toda a diferença no seu inglês? Por que ele é tão importante? Além dele estar presente em praticamente todas as palavras do inglês, ele é importante pelo seguinte, ok? Então, as línguas latinas, português incluindo, ok? O português é uma das línguas que tem origem no latim. As línguas latinas, a gente pronuncia todas as sílabas da palavra, ok? Então, numa frase com várias palavras, a gente vai pronunciar todas as sílabas e todas as letras de cada palavra. No inglês, se você estuda inglês já faz um tempo, você já deve ter percebido que o inglês ele come muita palavra, muita letra, não é? Ele come muita sílaba, come muita letra. Por isso que é tão difícil de entender o inglês no começo, quando você começa a aprender inglês. Então, se você for falar, se no inglês você for tentar falar cada uma das sílabas da palavra, a sua frase, ela não vai fluir tão bem, porque no inglês você naturalmente não pronuncia todas as vogais da palavra, ok? Então presta atenção agora no que eu tô falando, né, na minha pronúncia aqui do português. Então, conforme eu falo essa frase, todas as sílabas, todas as vogais, eu estou pronunciando, certo? Ok? Pode parar de prestar atenção. Então, no inglês, não vai ser assim. No inglês, porque toda palavra tem sílaba forte e fraca, toda palavra vai ter um schwa, ou seja, você não vai pronunciar toda a vogal de toda a palavra. E é isso que vai dar para você
a entonação e o ritmo certo do inglês, ok? Então isso é muito importante para entonação correta, que o inglês, ele tem mesmo esse ritmo melódico, não é ondulado? O inglês, ele soa mais ondulado, ele soa mais melódico. Então, isso é o schwa que faz isso, ok? É a razão de que o inglês, ele soa assim tão ondulado, é por causa do schwa. Então, vou ensinar para vocês agora, então, como que você vai pronunciar esse schwa bem direitinho, ok? Eu falei que ele tem som de mas mais ou menos, ok? Então, eu vou ensinar agora para vocês direitinho como que você vai pronunciar esse som, que é muito importante, ok? Então, a gente tem que imaginar então, essas duas letras aqui, B, M, ok? Então, pode escrever aí no seu caderno B, M. Agora, tenta falar esse B e M. Se a gente tentar falar ele, vai ficar bum, 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 certo? Bum. Agora, entre esse B e M, você faz uma mini vogal. Imagina aqui que você tem um mini A com tio, ok? Você estende um pouquinho essa pontezinha entre o B e o M. Então você faz, em vez de bum, você vai falar bum, 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 ok? Bum, ok? Então, esse é o som do schwa, ok? O som correto, esse Então agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de palavras para vocês poderem entender melhor. Então vamos lá. Primeiro exemplo, harmony, ok? Se fosse uma palavra em português, seria harmonia. Harmonia, ou seja, você está falando todas as vogais dessa palavra, harmonia, certo? Aqui, não. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver? Qual que é a sílaba forte dessa palavra? Então, vamos ver. Qual que é a sílaba forte de harmony? Harmony, harmony, ou harmony, harmony, harmony. É o har, certo? Então, har é a sílaba forte dessa palavra. Sobrou, então, um money. Nem você está ouvindo bem esse som de I, que você pronuncia ele bem no final. Então, só sobrou esse O, que é a sílaba fraca dessa palavra. Então, o que vai acontecer? Toda vogal que se encontra na sílaba fraca da palavra, ela é reduzida ao som do schwa. Então, o que vai acontecer aqui? Esse O, ele vai ser reduzido ao som do schwa, então ele vai ficar um Então, não vai ficar harmony, harmony, não, harmony, harmony, harmony. Então, você tem que imaginar que, na verdade, esse O, ele é somente uma ponte, ok? Então, ele é somente uma ponte entre o M e o N. Então, esse O, então esse M, ele vai ficar harmony, 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 harmony. Vê como já soa muito mais sonoro, muito melhor, ok? Vamos para outro exemplo, ok? Different. Em português, essa palavra diferente. De novo, a gente pronuncia todas as vogais. Aqui, não. Aqui vai ter um schwa. Então, vamos descobrir o som do schwa. A primeira coisa que a gente faz é ver qual que é a sílaba forte dessa palavra, ok? Então, different, different, different. Parece que a sílaba forte é esse D, certo? Different, different. Ok, o rent, você está ouvindo ele melhor, então a sílaba fraca aqui vai ser esse fur, ok? Different. Então, o que vai acontecer aqui de novo? O E vai ser reduzido ao schwa, porque ele se encontra na sílaba fraca da palavra, ele vai ser reduzido ao schwa e ele vai servir aí de ponte entre o F e o R. Você pode até imaginar que esse E nem existe, tá? Você pode até imaginar que essa palavra é escrita assim, different, ok? Então não vai ficar different. Quando você for falar, that's different. Você não vai falar, that's different. Não, that's different. Different. That's different. Yeah, but that's different. Ok? Different. Terceiro exemplo. Present. Present. Sílaba forte. Pre, certo? Present. Present. Sílaba fraca. Zent. De novo, esse E é reduzido
ao schwa, e ele serve de ponte entre o S e o N, ok? Present, 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 zent, present, não present, não present, present na verdade é outra palavra, ok? Isso que é outra coisa muito importante. Às vezes, quando você pronuncia uma palavra errada, você muda o sentido da palavra. Então, se você fosse falar present, present é apresentar, present é presente, ok? Então, present, present. Última palavra, wizard, wizard. Sílaba forte, wizard, wizard. Sílaba forte é o we, ok? Wizard, wizard. Sílaba fraca, wizard. Aqui, então, o A vai ser reduzido ao schwa e ele vai servir de ponte entre o Z e o R. Então, você pode imaginar que essa palavra fica assim, ok? Wizard, 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 wizard. Então, guys, na parte 2 eu vou dar para vocês uma lista de palavras com vários exemplos onde esse schwa se encontra. E eu vou te falar para vocês um pouco dos padrões de algumas palavras que é mais fácil, principalmente agora no começo, que é mais fácil de você perceber que ele tá lá, de você implementar no seu inglês, ok? Então, guys, that's it. Keep it up and I'll see you lá na próxima aula.